Dando continuidade ao nosso projeto, agora nós vamos iniciar nesse vídeo o projeto lógico de banco de dados do sistema UBS. Para tanto, nós vamos utilizar a ferramenta Case MySQL Workbench. Mas antes é preciso nós fazermos algumas considerações. A primeira delas é que todo e qualquer sistema a ser desenvolvido, o primeiro passo é fazer um levantamento de requisitos. E o que vem a ser isso? São entrevistas com seus futuros clientes para determinar quais informações serão armazenadas, entender o problema como um todo, a sistemática de trabalhos, os processos utilizados. Então, o levantamento de requisitos é muito importante para qualquer desenvolvedor antes de iniciar qualquer processo de codificação ou até mesmo de um projeto de banco de dados. Nós vimos que no nosso levantamento de requisitos, onde nós identificamos um fluxo de atendimento ao paciente, 3 entidades foram identificadas como básicas: pacientes, médicos e atendentes. Sabemos que cada entidade dessa vai possuir alguns atributos, como por exemplo o ID, o nome, o CPF, o endereço, o contato, que seria o contato telefônico, e outros mais. Bom, antes de voltarmos para a ferramenta em si, para o Workbench, vamos fazer 2 considerações sobre 2 atributos em específicos. Na verdade, 3. Toda entidade, nós sabemos que ela vai precisar, em um momento ou outro, de uma chave primária, de um identificador único. O identificador é aquele atributo, ou a chave primária é aquele atributo que vai identificar todos os elementos, todas as tuplas, todos os registros de uma tabela de forma única. E nós temos aqui outros atributos que merecem considerações. Por exemplo, o atributo endereço, ele tem que ter um certo cuidado ao armazenar informações nesse campo, nesse atributo específico. Por quê? Tem 2 maneiras de nós armazenarmos informações nesse campo. Primeiro, seria criar um campo do tipo caractere, com várias posições, um campo lógico de várias posições, onde você poderia armazenar o nome da rua, o número, o complemento, o bairro, o CEP, etc. Poderia ser feito assim, mas ia complicar muito a questão do armazenamento e recuperação de informações. Por exemplo, quando houver a necessidade de recuperar um dado por determinado bairro, por determinada cidade, vai comprometer um pouco as consultas. Então, esse tipo de atributo nós chamamos de atributo composto. Por quê? Ele é composto de vários outros subatributos, vamos falar dessa forma. O endereço aqui, eu poderia resumi-lo ou decompô-lo da seguinte forma: endereço logradouro, onde seria armazenado os dados referentes se é uma rua, se é uma avenida, se é uma quadra, se é uma praça. O endereço em si, que seria o nome daquele local. Por exemplo, o logradouro seria a rua e o local seria das Flores, então seria Rua das Flores. Teríamos o endereço número, o endereço complemento, o endereço bairro, poderíamos ter também endereço cidade e endereço estado, além do endereço CEP. Então, nós tínhamos um atributo e nós decompomos esse atributo em vários subatributos para armazenar as informações de forma independente. Agora, qualquer um desses atributos pode ser utilizado numa estrutura SQL, num comando de consulta SQL, e para devolver, por exemplo, todos os pacientes que moram num endereço de um CEP tal, de uma cidade tal, que tenha como complemento, como bairro tal. Então fica muito mais fácil o armazenamento e a recuperação de dados. Um outro atributo que a gente tem que levar em consideração é o de contato, que seria o telefone.
Da mesma forma como o endereço, nós podíamos ter um campo, por exemplo, do tipo varchar, com 255 posições, e armazenar vários números de telefones separados por vírgula. E incorrer naquele mesmo problema. Na hora de uma consulta, poderia ter uma queda de performance na recuperação dos dados. Isso dependendo da quantidade de informações armazenadas. Nesse sentido, o ideal é que esse campo ou esse atributo ele seja considerado como um atributo multivalorado. O que isso vem a ser? É que um determinado paciente, isso vale para os médicos, para os atendentes, etc., poderia ter um ou vários telefones armazenados, ou nenhum. Dessa forma, para tratarmos com atributos multivalorados, na verdade nós criamos uma outra tabela, onde essa tabela ela vai ter, além do seu ID específico, o ID do próprio paciente, onde seria um relacionamento de um para muitos, onde cada contato ia ter seu respectivo paciente a ele relacionado. O que isso quer dizer? Que ao criarmos uma outra tabela para armazenarmos o contato, a chave primária, que no caso aqui nós estamos dizendo que é a ID, essa chave primária iria para a outra tabela chamada, por exemplo, contato, onde ela ia ter um ID, teria o número do contato, ou o número do telefone, teria o tipo de telefone, o tipo de contato, que pode ser, por exemplo, celular, residencial, comercial, e além disso ia ter o ID do paciente. Então, dessa forma, a gente vai manter um relacionamento de um para muitos, onde um paciente pode ter vários ou nenhum telefone. Essa mesma sistemática pode ser utilizada para os médicos e atendentes. Bom, esse é o primeiro ponto, e a partir do próximo vídeo, nós vamos começar realmente a modelar o nosso projeto do sistema UBS.